Bom dia, deixa-me trazer mais uma palavra ao seu coração, mais uma vez que adentro junto com você para trazer uma palavra ao nosso coração. Desta feita, a palavra de Deus aberta no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos estar lendo alguns versículos e meditando junto com esse texto. O texto diz assim, capítulo 12, no verso 1: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. O verso 8 do mesmo capítulo diz assim: vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E os dois últimos versos, o 13 e o 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido é o fim. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Irmãos, olhando para esse texto, nós podemos perceber de antemão, já no verso 8 desse capítulo, ele termina dizendo a mesma coisa que ele inicia o livro de Eclesiastes. Já ali nos primeiros versos, ele diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O pregador sai a pregar dizendo tudo é passageiro. A palavra vaidade aqui remete justamente a algo passageiro, algo que passa como o vento, algo como uma fumaça que é solta no ar e logo se espalha e se esvai. Voltando para o verso 1, há 3 palavras que nós destacamos aqui. A primeira palavra é lembra-te do teu Criador. A palavra lembrança aqui, lembra-te, remete justamente a trazer, a agregar a nossa memória, a vincular a nossa memória à imagem do nosso Criador. Lembrar-nos de Deus todos os dias, lembrar-nos que nós temos alguém que cuida de nós, alguém que zela por nós, alguém que está atento aos nossos momentos, aos nossos passos, a tudo que venhamos a fazer. Não há como nos esconder do nosso Criador. O Salmo 139 vem dizer que Ele nos sonda, e Ele sonda muito bem o nosso coração. Ele sabe muito bem quem somos. Antes de chegar a palavra à nossa boca, Ele já a conhece. Ele já sabe de todas as coisas. O Salmo 51, o salmista Davi vem dizer que Ele nos viu o ser ainda informe, antes de sermos formados, antes de sermos gerados, quando éramos apenas o embrião ou o zigoto. Ele já nos conhecia e já sabia todos os dias da nossa vida. Tudo o que viemos a fazer ou deixar de fazer, Ele já sabe. Ele já nos conhece. Então, o pregador ou o escritor ao Eclesiastes vem dizer: lembra-te do teu Criador. Coloca na tua mente, coloca na tua lembrança o Deus de todas as coisas, o Deus que criou o universo, o Deus Todo-Poderoso. A segunda palavra que nós vemos aqui é justamente mocidade. Quantos jovens nós temos no mundo inteiro. Quanta juventude, crianças que existem, né? E quantas crianças vêm nascendo dia após dia.
É claro, nós tivemos uma perca enorme de pessoas, inclusive jovens, muitos jovens, com o que tem acontecido no mundo inteiro. Porém, a maior perca que nós temos são percas de homens, de mulheres, de jovens e de crianças se perdendo com o pecado. Essa é a maior perca. Nós não perdemos aqueles que morrem em Cristo. Esses nós não perdemos. Esses não vão embora, apenas descansam no Senhor. E como diz a palavra, um dia se levantarão para se encontrar com o nosso Mestre. Na verdade, aqueles que já dormem no Senhor se encontrarão primeiro, assim como diz o apóstolo Paulo. Mas vamos voltar a falar um pouco sobre a mocidade. Por que o autor eclesiástico diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade? Ele traz justamente essa palavra mocidade no mesmo contexto que o apóstolo João diz: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Todo jovem, todo moço, ele tem o vigor da vida. Ele tem a força de se levantar, ele tem a força de fazer coisas, ele tem disponibilidade de fazer muitas e muitas coisas. Porém, é na mocidade que nós temos que lembrar do Senhor. É na mocidade que nós temos que fazer as coisas para Deus. A própria Bíblia nos fala que ao jovem, ao solteiro, ele cuide das coisas do Senhor. Porque quando chegar a se casar, ele vai ter que cuidar da esposa ou a mulher, a jovem, do seu esposo e da sua casa. Já não vai ter tanto tempo para cuidar das coisas do Senhor, das coisas do reino de Deus. Por isso que ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador na tua juventude, enquanto você tem força, enquanto você tem tempo, enquanto você tem vigor de trabalhar e de fazer as coisas para Deus. Lembra-te daquele que te criou, daquele que te dá todas as coisas, daquele que te dá vigor ao amanhecer do dia, daquele que te dá força, que te dá ânimo, que te dá vontade de fazer as coisas e que dispõe toda a tua saúde, que dispõe tudo o que você tem ao amanhecer do dia. Aliás, a Bíblia nos fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada dia que nasce, as misericórdias do Senhor são novas. Então lembre-se de Deus ao amanhecer do dia, todo instante. O próprio Deus diz a Josué: não aparta de ti dessa lei, não aparta o teu coração dessa lei, ou não se aparta da lei que eu dei a Moisés, meu servo. E por que Deus fala isso a Josué? Para que os dias de Josué sejam prolongados, para que os dias de Josué fossem vigorosos. E, no entanto, Josué segue essa lei. E dos que saíram lá do Egito, apenas com mais de 20 anos, apenas Josué e Calebe entram na terra prometida. Porque guardaram a lei do Senhor, porque creram no seu Criador, porque viveram segundo os preceitos de Deus. Viveram segundo a vontade de Deus. Mas passada a mocidade, e aí por isso que o autor deste livro, o autor eclesiástico, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque virão dias em que você não vai ter contentamento. É a última palavra a terceira palavra que nós destacamos nesse texto. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venha dizer: não tenho neles contentamento.
A palavra contentamento é falta de alegria, falta de ânimo, falta de vigor, falta de vontade, envelhecimento, por que não trazer essa palavra assim? Não que os velhos não sejam felizes, não estou dizendo isso, mas muitas coisas que os velhos querem fazer ou tendem a fazer, têm vontade de fazer e já não pode mais. E aí lhe faltam contentamento. Olham para trás e apenas vivem o saudosismo. Vivem com saudade das coisas que já passaram e que não viveram. O interessante, irmãos, é que olhando para esse texto, essa falta de contentamento dos dias maus, nós podemos ver justamente aqueles que trabalham, que vivem para trabalhar e que não desfrutam do seu trabalho. Aliás, o autor ao livro de Eclesiastes já diz que tudo é vaidade. Você trabalha, 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 e de que proveito o homem tem do seu trabalho? Tem muitos que vivem para trabalhar. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que descansar no Senhor. Porque Deus dá aos seus enquanto dorme. Não adianta nós trabalharmos demais. Não estou dizendo que não devemos trabalhar. Não é isso. Devemos sim trabalhar. Temos que trabalhar, porque o trabalho foi criado por Deus para que nós venhamos nos sustentar. Mas não devemos trabalhar demais, querendo enriquecer demais, juntar coisas aqui, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é vaidade. Vaidade do coração do homem. É vaidade do homem, é querer enriquecer demais e juntar demais. E fazer como aquele homem que o próprio Jesus vem trazer, que juntou riquezas, que trabalhou e que depois que criou os maiores celeiros que ele podia e encheu, e ele disse: agora eu posso viver em paz. E no entanto, chegando à noite, a morte veio e requeriu a sua vida. E aí a pergunta: o que tens para oferecer? Do que você viveu? Ou você apenas trabalhou? Essa é a pergunta que podemos fazer mediante esse texto. Será que chegamos à nossa velhice e tivemos justamente contentamento? Será que quando chegarmos à nossa velhice vamos olhar para trás e dar glória a Deus? Porque vivemos e não sobrevivemos? Porque vivemos, tivemos vida em Cristo, porque tivemos saúde em Cristo e vamos estar alegres por tudo que nós vivemos, por tudo que nós fizermos. Que venhamos olhar para esse texto e termos contentamento. E aí, o autor, ao Eclesiastes, vem terminar esse livro e esse capítulo dizendo uma coisa que é primordial para a nossa vida. Verso 13, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Interessante, irmãos, é que a gente briga pelos nossos pelaquilo que nos é dado, pelos nossos direitos. Lutamos e brigamos e fazemos de tudo, mas esquecemos dos nossos deveres. E qual é o maior dever do homem? Guardar os mandamentos de Deus. A palavra guardar aqui remete a cumprir. Cumprir o mandamento de Deus. Não é guardar como aquele homem que guarda o dinheiro do seu senhor e quando ele volta ele entrega. Mas sim guardar como os outros dois, que investiram e cumpriram o seu dever.
Guardar o mandamento aqui é cumprir. Significa viver os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos que Deus nos dá? O próprio Jesus, ele traz à nossa memória justamente 2, que remete a todos os outros 10. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse, que diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o dever de todo homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo, seja ele o nosso adversário ou seja ele o nosso amigo. Nós devemos amá-los, nós devemos orar por eles, nós devemos cumprir o que diz a palavra, amar uns aos outros como a nós mesmos. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Tudo que Deus criou, tudo que Deus formou, tudo que Deus fez, vai se apresentar diante dele no dia do juízo. E até o que está encoberto, que seja bom ou que seja mal, Deus vai trazer a juízo. Tudo que nós fazemos e tudo aquilo que nós escondemos de todas as pessoas e que ninguém vê, só a gente é que sabe, Deus vai trazer e vai revelar. Tenha cuidado com aquilo que você esconde. Tenha cuidado com aquilo que você vive e esconde de todo mundo. O momento em que você está sem as suas máscaras, você seja a mesma pessoa diante das pessoas, seja a mesma pessoa diante de Deus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde neste dia. Guarde essa palavra no seu coração e lembre do Senhor todos os instantes. Saiba que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas e Ele olha para você a todo instante. Aliás, o autor, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, verso 15, diz que Deus está de olhos abertos e de ouvidos atentos a tudo que nós fazemos, inclusive as nossas petições. Que o Senhor te abençoe.